Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como faz para conectar um PIC 16F628 e um LCD e declarar algumas variáveis. Essa explicação aqui já está pronta aqui, vou mostrar para vocês, porque não acho que seja mais conveniente mostrar como fazer um projeto, como na videoaula anterior, já mostrei, então não é mais necessário. Então começando. Esses que está em verde aqui são tudo comentários. Isso aqui é comentário, aqui também é comentário. Para fazer um comentário em linguagem C, tem duas formas de fazer. Tem o multilinha, que é esse comentário aqui, daqui até aqui. É o chamado comentário multilinha, até aqui. E o comentário de uma linha só, que é esse aqui. Para fazer um comentário, e o comentário também não será compilado. Isso aqui não vai fazer parte do projeto depois de compilado. Ele não será gravado no microcontrolador. Isso aqui é simplesmente para facilitar o entendimento do programa na estrutura dele. Na programação aqui, a multilinha, comentário multilinha, é feito da seguinte forma. Para iniciar um comentário multilinha, barra invertida, asterisco. Para finalizar, asterisco, barra invertida. Então, isso significa que qualquer coisa que tiver entre esse comando e esse comando não será compilado. É simplesmente comentário. E para fazer o comentário de uma linha só, é simples, barra barra, que é esse comando aqui. Eu posso fazer um comentário depois, posterior a um comando, como posso fazer também no início. Só que, é claro, eu não vou poder colocar aqui um comando depois de um comentário. Se eu colocar aqui por exemplo, um if, isso aqui não vai funcionar, porque é só comentário, que não será executado. Então, acredito que todos entenderam como é feito um comentário. O comentário é para explicar como é feito, o que será executado, para facilitar o entendimento. Claro que todo programa tem que ser bem comentado, bem explicado, porque nem sempre a mesma pessoa que fez o programa vai fazer a atualização ou mesmo qualquer uma alteração. Aqui, no início do programa, a gente começa usando esse define, né, que é para definir os pinos. Nesse caso aqui no port B, no caso no port B5, vai estar uma chave chamada desliga. No port B6 tem outra chave chamada liga. E aqui eu coloquei um outro define, né? Que define simplesmente é porque se eu chamo, serve para o seguinte: lá eu não vou precisar mais ficar chamando port B tal é tal. Eu posso chamar só de LED. Toda vez que eu usar a palavra LED, que é essa palavra aqui, vai significar isso aqui. A mesma coisa. Toda vez que eu chamar liga, é a mesma coisa que isso aqui. Eu estou dizendo que isso é a mesma coisa que isso. E isso é a mesma coisa que isso. Qual a finalidade? Se você coloca um define no cabeçalho de um programa, depois eu não preciso mais mudar todo o programa para me mudar qual pino que está esse LED aqui. Eu venho só aqui no cabeçalho, se eu mudar aqui, por exemplo, ó, aqui está dizendo que esse LED é a mesma coisa que port B3, que no caso é o RB3. Se eu substituir aqui para 6, ele já passou a ser toda a estrutura do programa. Se eu trocar aqui para o RB6, todo lugar que chamar LED vai ser a mesma coisa que RB6. Então, essa é a grande finalidade dos define. Se você define aqui no cabeçalho todos os pinos de entrada, todos os pinos de saída, ótimo. Se o programa está pronto, se você precisar substituir um pino, você substitui só aqui no cabeçalho e todo o programa já está substituído. Você não precisa ir lá, cada linha a linha, fazer as substituições. E logo em seguida aqui vem a nossa configuração do nosso módulo de conexão do LCD. Porque os pinos do LCD, eles têm que estar definido a comunicação. Lá no pino, vamos dizer, lá no LCD, no RS. Quem é que é o RS?
é o pino D0. Quem é o EN? É o pino D1. Quem é o D4? É o RD4. E assim por diante. Aqui é toda a configuração. Claro que eu posso substituir isso aqui de acordo com a minha conveniência. Posso trocar isso aqui por um RA, RB1, RA1, RC, de acordo com a minha conveniência, de acordo com a necessidade, de acordo com o projeto, que muitas vezes facilita a conexão, está mais próximo do LCD o pino tal, para não ficar cruzando pelo outro. Então você faz de acordo com a necessidade. Eu escolhi todo o port D para colocar o LCD para facilitar aqui no entendimento. O D4 eu coloquei no D4, D5 no D5, assim, tudo um igual ao outro, para facilitar, mas não tem nada a ver. Você pode usar tanto um LCD no port A, como no port B, como no port C ou no port D, de acordo com o microcontrolador. No caso, um PIC 16F628, por exemplo, ele tem o port A e o port B. Então, você vai usar um dos dois. Já num PIC, nesse caso aqui, o 18F4550, vai até o port D. Você pode usar qualquer um dos ports ou até mesclar port a port. Aqui eu declarei algumas variáveis. Eu declarei uma variável aqui do tipo inteiro, né? Essa variável aqui é uma variável especial. É como se fosse uma tabela. Aqui a variável inteira, chamada Gil, na posição 1 ela tem esse valor. A variável Gil na posição 0 tem esse valor, na posição 1 esse, na posição 2 esse, 3 esse, 4 esse, 5 esse. É claro que eu repeti os valores do mesmo valor, mas pode ser qualquer valor. Isso aqui eu coloquei simplesmente para mostrar para vocês. Não tem essa variável, eu acredito que eu nem usei ela no programa. Aqui eu declarei uma outra variável do tipo inteiro com valor único, que no caso é inteiro TT é igual a 56. Então eu posso salvar valor aqui, eu posso multiplicar, posso dividir, posso fazer qualquer tipo de cálculo usando essa variável. Já essa variável aqui, ela é uma string, então eu não posso calcular ela, não posso fazer cálculo, não posso fazer nada. Ela é simplesmente uma string. Eu vou salvar aqui nomes. Então, essa variável cidade, ela está salvando nela uma string chamada BSB. Essa outra variável aqui também é string. Ela mesmo que vocês viram aqui, perceberam que eu estou salvando um número, mas esse número eu não posso usar ele para manipular ele com cálculo, multiplicar, dividir, etc. Não posso, porque ela é uma string isso aqui. A mesma coisa, essa variável aqui eu salvei ela como vazia, também é uma string. Ela vai dar esse espaço aqui, é o que está salvo nela. Então aqui é a declaração de variáveis, aqui está o comentário, que é o início dela. Aqui o fim das variáveis. Eu acho interessante essa, assim, até vocês pegarem legal, documentar, criar uma estrutura e depois ir preenchendo dentro dessa estrutura. Aqui seria o local para os prototipos de funções. Por exemplo, se eu quero declarar uma função, eu vou colocar todas as funções aqui dentro. Função limpar LCD, por exemplo, função calcular, e etc. Qualquer tipo de função. Aí eu declaro ela aqui, por exemplo, a função pega seria, para me declarar uma função seria dessa forma aqui. Eu declaro ela aqui no prototipo de funções e depois lá embaixo eu vou, depois que eu terminar na última linha, eu vou pegar e explicar, fazer essa função, a função dela, né? O que ela vai executar. Mas isso não faz parte dessa aula, é só mesmo para vocês saberem.